Olá gente, tudo bem? Que prazer estarmos aqui na TV Municipal com o programa Nossa Resenha. Esse programa que vocês ouvirão falar por muito e muito tempo aqui na TV Municipal. E começando esse programa de hoje, eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Catiane Cabral, ela que é especialista em aposentadoria, INSS, todas essas coisas que nós um dia iremos passar. Ou você que já passou sabe como é difícil não ter um especialista, alguém que possa te dar uma dica de como fazer nessa hora tão complicada. Estou aqui com a doutora e também o presidente da TV Municipal, o doutor Wilson Moura, com a gente, e dizer que é um prazer bater esse papo com essas duas feras aqui, falando de patamar para patamar. Eu cumprimento a doutora Catiane. Tudo bem, doutora? Tudo bem, querido. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Presidente, prazer estarmos juntos mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez, Zé Carlos, mais uma vez nós juntos aqui, né? E hoje é bem interessante o programa Nossa Resenha, porque nós vamos falar de duas pessoas que entendem de advocacia, né? Cada um dentro da sua especialidade, mas é sempre um prazer muito grande. Eu quero aproveitar esse momento para deixar o doutor Wilson, que é de patamar para patamar, ele é o presidente da TV Municipal, e a doutora Catiane. Eu prefiro que o doutor faça uma pergunta para a doutora e a gente sucessivamente caminhamos juntos. Primeiro, cumprimentar e parabenizar a doutora Catiane Cabral. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado por esse espaço e obrigado pela participação conosco, né? Mas a TV Municipal quer levar um conteúdo para as pessoas, para o telespectador, para o nosso ouvinte, né? E de grande importância, que é, doutora, queria que a senhora falasse um pouco da sua história do escritório, do crescimento do escritório, mesmo no período de pandemia, abertura de novos escritórios em novos lugares e, claro, um caso que marcou a história para a senhora de alguém, uma pessoa insuficiente, um benefício, algo que fez, que sempre no direito a gente tem isso, os casos marcantes para nós, né, doutora? Bom, primeiro quero dizer que é um prazer, uma honra ter vocês aqui no meu escritório, Dr. Wilson, Zé Carlos. Que grande honra ter vocês aqui e estar participando desse programa Resenha na TV Municipal. Eu me formei no ano de 2016 e antes até de me formar, eu consegui passar na OAB, essa prova tão difícil que o senhor sabe, já do 8º para o 9º período. E quando eu conheci um senhor que ele recebia o benefício do BPC, eu peguei as carteiras de trabalho dele e consegui, fazendo a simulação, verificar que ele tinha sim condições de se aposentar. Agendei a aposentadoria dele e quando foi a data do agendamento ele veio a falecer. Só que com isso eu consegui a pensão para a esposa dele, que até hoje recebe, até hoje eu tenho contato com ela, recebe a pensão. E naquele momento ali eu verifiquei que realmente era aquilo que eu queria fazer, lidar com o direito público, de poder estar ajudando as pessoas. E já de cara comecei minha pós-graduação na Faculdade Legal, de forma presencial em São Paulo. Eu pegava o ônibus meia-noite em Nova Iguaçu, chegava às 6 horas da manhã em São Paulo, estudava o dia todo e voltava às 6 horas da noite para chegar meia-noite em Queimados, onde eu morava na época, para poder estar estudando. E foi começando, quando foi no final do ano eu pensei, eu preciso de um espaço físico, de um escritório, e foi quando eu vim aqui para o Rossi, que por incrível que pareça, eu já sonhava com esse prédio desde quando eu estudava, quando ele estava ali em construção ainda, eu passava aqui em frente, eu já falava, o dia que eu tiver escritório será ali no edifício Rossi. E consegui abrir o escritório, e 2 anos depois, através de uma cliente, que depois até se tornou amiga, ela foi para Teresópolis e falou, Catiane, vem para cá, vou estar te indicando umas pessoas. Fui para conversar com algumas pessoas e na outra semana já estava abrindo o escritório. Inclusive estamos fazendo 3 anos de escritório, 3 anos em Teresópolis. E o crescimento do escritório, assim, graças a Deus, as pessoas sempre divulgando, sempre falando. E quando veio a pandemia, foi interessante que assim que surgiu o auxílio emergencial, alguns advogados, colegas comentou comigo, Catiane, vai ter auxílio emergencial, está difícil, está tendo poucos clientes. Será que de repente a gente conseguiria tá fazendo alguma forma, né, de estar captando, ajudando pessoas, mas como que a gente vai poder estar advogando? Talvez até fazer alguns processos em relação ao auxílio emergencial. Eu coloquei minha equipe para a gente estar trabalhando sobre isso, assim que surgiu o auxílio emergencial, e nós criamos um e-book. E nesse e-book, surgiu hoje, pegamos o aplicativo, printamos e fizemos um passo a passo, que assim, todo mundo
poderia fazer o cadastro, fazer rápido, e o escritório ficou 3 dias parado, só dando auxílio de forma gratuita e voluntária para todas as pessoas do auxílio emergencial. Isso fez com que também tivesse muita indicação, muitas pessoas começaram a procurar para auxílio doença, para outros tipos de benefício. Então, graças a Deus, mesmo em meio à pandemia, o escritório só cresceu com as indicações, com o carinho das pessoas. E aqui nós procuramos ter uma advocacia muito humanitária, onde ajudamos as pessoas, damos informações. Eu, particularmente, gosto muito de lidar com vídeos motivacionais, lifestyle. Então, é como eu levo a minha advocacia, aquilo que eu realmente sou apaixonada. Doutora Catiane, advogar também é uma contribuição social, né? E faz bem para a gente quando ajudamos os hipossuficientes, pessoas que estão necessitadas, né? É verdade. Gente, nós estamos nesse bate-papo, viu que bate-papo interessante? Falam a mesma língua praticamente aqui no programa Nossa Resenha. Doutora Catiane, eu quero que a senhora responda para nós, para as pessoas que estão nos acompanhando aí, dizer o seguinte, quero falar sobre BPC, LOAS para idoso, deficiente, como é que é isso? Nós temos aqui ainda um tempinho para falarmos e eu gostaria que a senhora esclarecesse como é que é isso, como é que funciona isso? BPC, LOAS para idoso, para deficiente, para quem nos acompanha. O BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, muita gente conhece como LOAS, na verdade é o nome da lei, Lei Orgânica da Assistência Social, mas não adianta, é aquele apelido que ficou, né, doutor? E as pessoas não sabem chamar de outra forma e acabam também tendo como amparo ao idoso, a aposentadoria do idoso. Só que não é uma aposentadoria, porque a aposentadoria ela tem a questão da contribuição. Você contribuiu para o INSS todo mês, direitinho, então você tem direito à aposentadoria. Já o benefício de prestação continuada, o BPC, ele existe em 2 critérios, tanto para o idoso como para o deficiente. Para o idoso, nós temos o requisito da idade, 65 anos, não importando seja homem ou mulher, você tem que ter 65 anos, e o critério da miserabilidade. O que seria isso? Você provar que você necessita do governo para poder suprir suas necessidades básicas. O que algumas pessoas confundem, porque às vezes o idoso ele passa algumas certas restrições, mas ele tem um filho que ajude, ele tem um companheiro que ajude. E o BPC não tem essa finalidade de ajudar, complementar a renda. Não, ele vem como aquela renda básica, essencial. Ele não tem quem o ajude, não tem como suprir de nenhuma outra forma. Esse é chamado critério da miserabilidade. Quando ele dá a entrada junto ao INSS, esse critério ele é taxativo, ou seja, 1/4 do salário mínimo. Você pega R$ 1.100 e divide por 1/4 e esse valor sim é o que será para o critério familiar. Como é que nós fazemos isso? João mora com Joana, que tem ali 2 filhos. 1/4 salário mínimo dividido por aquela família, você está dentro do critério. Agora, se Joana ela é casada com João, que ele é aposentado e só mora os dois, você tem um salário mínimo e dá meio. Então você irá ultrapassar o critério de 1/4 de salário mínimo e não vai conseguir. Só que você pode também ir para a Justiça Federal e provar o requisito da miserabilidade, que já não é mais de forma taxativa, seria de uma forma subjetiva, irá depender do entendimento do judiciário. Se o juiz entender que mesmo Maria morando com João, mas a renda de João não é suficiente para suprir as necessidades básicas de Maria, que realmente não vem com uma renda complementar, então ela pode sim vir a conseguir através desse entendimento judicial. Aí vão depender do juiz. Deixa eu pegar aqui o doutor Wilson, né, o Wilson Moura, para também falarmos dessas linguagens que a doutora está trazendo aqui para nós em termos de aposentadoria. A doutora, como todos os advogados que trabalham com previdenciário, tem no BPC um grande problema. O artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, ela fala da hipossuficiência econômica, né? Da miserabilidade familiar, do núcleo. Primeiro, as pessoas têm que ter, como a doutora colocou, o que é núcleo familiar? Quem mora dentro do mesmo teto. Você pode ter filhos, empregados que moram separados, mas se moram na mesma casa, a renda per capita vai ser contada entre eles. 2,
que a gente tem um grande problema com isso. E a doutora explicou aqui. Ah, mas a minha renda ultrapassa 1/4 de salário mínimo. Não há problema. A jurisprudência pacificada pode trazer, se você tem uma renda até meio salário mínimo, que a doutora Catiane vai fazer você receber, judicialmente. Ainda vai receber retroativo desde o dia que deu entrada no requerimento no INSS. Por quê? Quando nós falamos da renda, do núcleo familiar, e daí? Porque a legislação é de 93. E depois da legislação de 93, nós tivemos vários programas que tiram hipossuficiente com uma renda de meio salário mínimo. Como surgiu o PNAA, né, que era o Programa Nacional de Assistência Alimentar, o Bolsa Família, o Bolsa Escola. Então eu não posso ter um pobrinho e um pobrão. Eu tenho que ter o hipossuficiente e o hipossuficiente para outro programa. Então o judiciário consegue pacificar, né, e a doutora Catiane pode procurar, se a renda per capita familiar for até meio salário mínimo, ela garante que você ganhe o benefício na justiça. Eu preciso dar uma parada aqui, o nosso break, passamos aqui alguns 30 segundos, mas o bate-papo é tão legal aqui com a doutora Catiane Cabral e também aqui na presença do presidente da TV Municipal, o doutor Wilson. É sempre muito importante esclarecer você que está em casa. Não podia ser melhor, o programa Nossa Resenha, trazendo essas duas feras aqui, essas duas autoridades na advocacia. TV Municipal, jornalismo e entretenimento a serviço da informação. Nossa Resenha volta já.